Existem algumas obras de infraestrutura que são obrigatórias para todos os loteamentos. Na verdade, elas são obrigatórias para todos os empreendimentos de parcelamento do solo. E nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre essas obras de infraestrutura. Essa lista está presente na Lei Federal 6766 de 1979, no artigo 2º, parágrafo 5º. Vamos ler esse texto. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Então, o legislador está dando aqui para a gente uma lista de 6 itens para as obras de infraestrutura básica. Isso significa que um loteamento ou um desmembramento, que é um assunto para um outro vídeo, só pode existir de maneira regular se ele atender essa lista de 6 itens. Então vamos lá, quais são esses 6 itens? O primeiro é o escoamento das águas pluviais. Aqui, o legislador não está falando para a gente se esse escoamento tem que ser feito por meio de uma rede de drenagem, tem que ser feito por meio de uma rede subterrânea. Então isso significa que existe a possibilidade desse escoamento acontecer de maneira superficial, por meio de meio-fio e sarjeta. E quem vai definir qual é o método então? Se vai ser superficial ou subterrâneo? Quem define será a Prefeitura Municipal por meio da Lei Municipal de Parcelamento do Solo. O que a gente está lendo aqui é o texto da Lei Federal. E esse texto da Lei Federal vai colocar para a gente uma lista de infraestruturas básicas. É o mínimo do mínimo. A Prefeitura Municipal, onde você está aprovando seu empreendimento, pode ser mais restritiva e pode ter uma lista mais específica. Então, por exemplo, ela pode falar que é necessário que você faça uma rede de drenagem de água pluvial. E aí você vai ter que executar essa obra subterrânea. E aí, se a prefeitura exige que você faça essa rede de drenagem, muito provavelmente ela vai pedir para que você apresente esse projeto de drenagem na hora que você for aprovar o seu loteamento. O segundo item da lista é a iluminação pública. E aqui, novamente, o legislador não está dando parâmetros específicos para a iluminação. Ele não está falando a cada quantos postes você tem que colocar uma luminária, qual é a cor da lâmpada, qual é o tipo da lâmpada. Tudo isso vai ser definido pela Prefeitura Municipal e pela companhia que fornece os serviços de energia. É importante observar que a questão da iluminação pública é muito importante para a vida urbana. Em alguns municípios, inclusive, a iluminação pública saiu da pasta de urbanismo e foi para a Secretaria de Segurança Pública. É muito importante que as ruas e as calçadas sejam bem iluminadas porque isso garante segurança. Muitas vezes os loteadores tentam atender o mínimo, que é só fazer o necessário para que o empreendimento seja aprovado. E aí a consequência é que o empreendimento acaba sendo mal iluminado e isso pode acabar dificultando a atividade comercial lá na frente. O terceiro item da lista é o esgotamento sanitário. E esse texto aqui já foi uma vez falando sobre a necessidade de redes de esgotamento sanitário. Hoje é somente esgotamento sanitário. Por quê? Só faz sentido a gente ter uma rede de esgoto se o município tem também uma estação de tratamento de esgoto, uma ETE. Se o município não tem uma estação para tratar o esgoto, então não faz sentido coletar o esgoto por meio de redes. É melhor trabalhar com uma solução de esgotamento individual, por meio de uma fossa séptica e um sumidouro. Então, é possível fazer um loteamento com solução de esgotamento individual. Mas aí, isso precisa ser aprovado pela Prefeitura Municipal, lá na Lei Municipal de Parcelamento do Solo, e também precisa ser um item específico do seu licenciamento ambiental, porque o impacto ambiental de um empreendimento com essas soluções individuais é muito diferente de um empreendimento que faria todo o escoamento por meio de uma rede e lá na ETE seria feito o tratamento. Então precisa constar no seu licenciamento ambiental. Eu já vi acontecer em alguns municípios que ainda não têm uma ETE, a prefeitura solicitar que o empreendedor execute, apesar de não ter uma ETE, que o empreendedor execute essa rede de esgotamento sanitário. E aí essa rede não fica interligada ao sistema completo do município, mas quando a gente executar lá na frente a ETE, essa rede já vai estar pronta e aí essas residências conseguirão ser abastecidas por meio dessa rede. Eu não acredito que essa seja uma solução tão ideal. Eu acho que se as prefeituras quiserem, seria interessante que elas montassem um fundo financeiro.
Então, o empreendedor planeja fazer um empreendimento ali naquele município, ele pode fazer lá com a solução individual de esgotamento sanitário, mas ele precisa fazer uma doação para esse fundo sanitário. Ele precisa colocar 300, 500 mil reais nesse fundo porque vai juntando dinheiro e com esse dinheiro vai ser suficiente para construir uma ETE. O quarto item, e muito importante, é o abastecimento de água pluvial. Geralmente existem empresas estaduais, empresas privadas e de vez em quando a gente encontra também empresas municipais que fornecem um serviço de abastecimento de água pluvial para a população. Então, isso significa que o nosso empreendimento também precisa ser aprovado junto a essas empresas. Nós precisamos de uma carta de viabilidade atestando a operação do nosso empreendimento, que existe água suficiente, existe capacidade de reservação de água suficiente naquele município para atender essas novas unidades que a gente está implantando na malha urbana. Então, muitas vezes é solicitado para o empreendedor que ele faça um reservatório de água, que ele faça uma caixa d'água. Muitas vezes são solicitadas outras obras para que seja viabilizado o atendimento de abastecimento de água para o empreendimento. Existe ainda a possibilidade de a empresa que fornece esses serviços falar que, olha, não tem viabilidade para atender o seu empreendimento. Por exemplo, você pode estar fazendo um loteamento mais distante do centro, um condomínio de chácaras, e aí a empresa fala, olha, eu não consigo levar a rede até lá, a gente não tem interesse de expandir a rede, então não existe viabilidade para atendimento do seu empreendimento. Isso significa então que você não vai poder fazer o empreendimento ali? Não. Isso significa que você tem que encontrar soluções alternativas para abastecimento de água pluvial. O que é importante é que os seus clientes tenham abastecimento de água pluvial em cada unidade. Então você pode, por exemplo, buscar uma licença para fazer um poço artesiano e aí você vai fazer a reservação de água desse poço e vai fazer o tratamento e distribuição da água. E aí a própria associação de moradores vai tocar esse sistema. É importante perceber que você não pode obter lucro por meio disso. Você só vai poder ratear as despesas, porque existe um monopólio e as únicas empresas que podem obter lucro por meio da distribuição de água são essas empresas que já estão aí. Você não pode entrar nesse mercado e obter lucro distribuindo água para dentro do seu empreendimento. O terceiro item é a energia elétrica pública e domiciliar. Todos os lotes e todas as áreas públicas precisam ter acesso à energia. Então, a empresa de energia que fornece energia para o seu estado precisa testar a viabilidade do seu empreendimento. Ela precisa afirmar que existe viabilidade técnica, existe energia suficiente no estado, no sistema, para atender o seu empreendimento. E aí a obra dessa rede de distribuição de energia fica por conta do empreendedor. E o último item da lista, o sexto item, são as vias de circulação. De novo, o legislador não coloca aqui para a gente que essas vias precisam ser pavimentadas e que precisam ser pavimentadas com tal tipo de asfalto. Não, existe um monte de possibilidades e essas possibilidades serão resolvidas por meio da Lei Municipal de Parcelamento do Solo. O município onde você está empreendendo será mais exigente do que isso. Ele pode falar assim, olha, você vai fazer um empreendimento aqui dentro e as vias de circulação precisam ser pavimentadas por meio de TSD, tratamento superficial duplo. Ou não, precisa ser pavimentado por meio de CBUQ, concreto betuminoso usinado quente. O requisito técnico específico aqui vem do município. E da mesma maneira, o município pode facilitar um pouco as obras do seu empreendimento se ele for distante do centro, por exemplo. Então, se você está fazendo esse condomínio de chácaras, pode ser que o município diga que, olha, lá distante do centro, nessa zona de urbanização específica, não é necessário que você faça pavimentação. As ruas podem ser de terra. E aqui elas precisam ser pavimentadas de tal maneira. Ele pode estabelecer exigências diferentes para cada zona dentro do município, mas sempre respeitando essa lista de 6 itens. Então, essas são as 6 obras de infraestrutura básicas para todos os loteamentos e desmembramentos.